Olá pessoal, na sexta-feira à noite eu vi circular uma informação sobre um processo, um texto igual esse aqui, ó, no WhatsApp, um texto bem grande, tem um número do processo ali e várias informações. Aí eu salvei, isso foi às 19h29 da noite, eu salvei para dar uma olhada hoje, no dia de hoje. Mas durante o final de semana eu vi outras manifestações do tipo não encontrar o processo, talvez tenham feito a busca por nome e a busca tenha falhado. O pessoal talvez não tenha observado que tem o número do processo ali. Também disseram que parecia fake porque não fazia sentido, porque o juiz estava dando alguma coisa que o autor não pediu. Bom, aí eu até fiquei um pouco desanimado, mas hoje, né, eu tinha até eu recebi uma mensagem, a pessoa dizendo, não, dá uma olhada nisso, explica pra gente, tá? Eu falei, vou ver esse processo aqui, se ele existe, se ele não existe. Pesquisei, realmente existe, tá aqui no site do TRF1. Vou deixar o link do TRF1 aqui na descrição para quem quiser dar uma olhada. O processo está aqui, ele está em andamento realmente, as últimas movimentações dele foi recentemente com juntada de informações, mas o interessante é essa sentença lá de 30 de novembro que nós vamos dar uma olhada aqui as peculiaridades que tem nessa sentença. Vamos lá. Está aqui o número do processo. Sentença trata-se de ação sobre acumulação do compensação de disponibilidade de militar com adicional de tempo de serviço. Tá? E aqui o juiz começa relatório e tal, fala sobre gratuidade da justiça, e aí ele começa a análise do mérito. Adicional de tempo de serviço representa o acréscimo à remuneração de acordo lá com a MP 2215, a famosa MP do mal. Tá? Tem um artigo aqui, a transcrição. Então ele entende que o adicional de tempo de serviço é um patrimônio que deve ser incorporado como legítimo, porque quem conquistou esse legítimo direito. Ou seja, até aí a gente parece que está começando bem, né? Aí o adicional de compensação por disponibilidade tem finalidade adversa do adicional de tempo de serviço, que está aqui, ó, conforme o artigo 8º da 13954, a famosa lei perversa. Tá? E ele também fala aqui do parágrafo 1º do artigo 8º. Por conseguinte, a reestruturação dos militares introduzir uma regra de transição que retira dos militares o legítimo direito de recebimento do adicional de tempo de serviço, sem justificativa plausível. Ou seja, também parece que está indo bem. Tá? Então, dessa forma, ele diz aqui que os direitos introduzidos no MP 2215 e pela Lei 3954 não devem alcançar os direitos de militares já adquiridos do adicional de tempo de serviço, sendo procedente a demanda desse tópico, já que entrou na reserva desde 2006, tendo reconhecido o direito adicional até 29/12/2000. Então, até aí, tudo bem, parece tudo bem. Só que aí ele entra aqui. Outro entendimento, contudo, deve ser o pleito de acumulação do adicional de disponibilidade do adicional de disponibilidade. Tá? O referido adicional, por definição do artigo 8º da Lei da União, é devido ao militar por disponibilidade permanente e dedicação exclusiva. Tá? Logo, somente ser devido ao militar da ativa e não da reserva. Ou seja, o juiz concluiu pelo texto aquela dúvida que existia lá na época do PL, bateu na cabeça do juiz. Ele disse que o militar da reserva não deveria receber. O militar da reserva não fica em disponibilidade ou tem dedicação exclusiva, pois tal requisito é legal e incompatível com requisitos do artigo 96. Ele fala aqui, ó, dá um amparo aqui do estatuto para dizer que o militar da reserva não está inserido no contexto da disponibilidade. Então ele acha óbvio que o nativo não pode receber essa parcela que é da atividade. Tá? E aí ele fala aqui também de direito de paridade de nativos com inativos, né, que ele diz primeiro aqui que só abrange as parcelas remuneratórias devido a prolabore factum, ou seja, são coisas que já foram feitas, e não a parcelas prolabore faciendo, ou seja, coisas que estão em andamento. Tá? Aí ele coloca um amparo aqui do STF para dizer isso. Assim, o referido adicional de compensação por disponibilidade, com caráter prolabore faciendo, que ele caracterizou dessa forma, ele entendeu que tem essa característica,
não pode ser pago ao autor que já está inativo, tá? Não pode ser pago a nenhum reserva porque já estão inativos. Ainda que seja pago a todos os militares ativos, não poderia ser pago o militar da reserva sob argumento de paridade, pois ele é objetivamente incompatível com a nova natureza da função da reserva. E aí ele também pega aqui a própria documentação do autor para argumentar que o autor não se aposentou de acordo com que aí tem aqui uma emenda constitucional de 2005, que aí eu dei uma olhada nisso aqui para não me aprofundar muito, mas chega lá na Constituição, chega numa outra emenda constitucional mais antiga, acho que é de 2003, aí essa de 2003 chega numa de 98 e fala sobre serviço público, né, servidor público e tal. Ou seja, parece que desviou, né, caracterizou ali o militar como um servidor público normal. Bom, vamos aqui então a decisão que ele tomou com base nisso tudo que ele interpretou. Por estas razões, como objetivamente o autor não está no âmbito da amplitude subjetiva do novo adicional, e como não comprovou o direito adquirido ao recebimento dessa parcela, ele julgou improcedente a acumulação. Já deu o toco aí. Mas ele reconhece, contudo, que a União vem pagando indevidamente ao autor adicional de disponibilidade sob o argumento de ser mais vantajoso. Ou seja, ele acha que a União não deveria pagar o adicional de disponibilidade para esse autor, e sim ter mantido o adicional de tempo de serviço por tudo aquilo que ele interpretou que o veterano não merece receber o adicional de disponibilidade. Ora, nada mais ilegal por parte da União, não somente porque suprimiu a parcela do tempo de serviço, que era um direito adquirido pela MP do Mal, mas porque estendeu essa parcela remuneratória, que é a disponibilidade, indevidamente, que a lei se propôs seu pagamento e não foi garantida por direito de paridade, mesmo que fosse parcela remuneratória de caráter geral. Ou seja, ele fez um nó para dar o toco no autor de receber o adicional de disponibilidade. Assim, a União vem pagando a parcela alegadamente mais vantajosa ao autor sob a interpretação errônea do parágrafo 1º do artigo 8º da Lei 3954, que prevê que tal benefício somente teria quem acumular os dois adicionais, ou seja, direito adquirido, no caso militares da ativa. Ou seja, o que ele está entendendo? Que aquele militar que tem um direito adquirido ao tempo de serviço deve continuar recebendo o adicional de tempo de serviço, e se ele estiver na ativa, somente se ele estiver na ativa, de acordo com a cabeça do juiz, aí ele poderia receber o adicional de disponibilidade. Ou seja, pelo que ele entende, pelo que passa na cabeça dele, o militar da ativa pode receber os dois adicionais cumulativamente, porque o adicional de tempo de serviço não pode ser retirado e o disponibilidade deve ser pago a quem está na ativa. Mas para o militar veterano, toco. Como acredito que tal errônea interpretação deve estar sendo aplicada nacionalmente, causando danos ao erário da União, entendo representar ao MPF para que tenha ciência da ilegalidade lesiva ao patrimônio público, franqueando-lhe a ação que achar pertinente dentro de suas competências constitucionais e legais. Ou seja, ele quer que o MPF investigue isso. Ante o exposto, acolho parcialmente o pedido do autor, extinguindo o processo, e aqui vem o que ele decide, que eu vou dar aqui, a gente vai ver aqui, ó. Declarar o direito do autor ao recebimento adicional do tempo de serviço, julgar procedente a pretensão determinando a União a reimplantação do benefício ao autor, ou seja, ele quer que imediatamente volte o adicional de tempo de serviço ao autor. Julgar improcedente a pretensão de acumular, ou seja, põe o tempo de serviço, mas tira a disponibilidade. Condenar a União a pagamento do que foi suprimido, certo? Ou seja, dos atrasados, tá? Mas autorizando a União a compensação dos valores pagos a título de disponibilidade, ou seja, devolve o que não foi pago do tempo de serviço nesse tempo todo, mas desconta a disponibilidade. Ora,
Se a disponibilidade está sendo paga porque é mais vantajosa, quem vai sair no prejuízo é o autor, porque a União vai devolver um valor menor e retirar um valor maior. Ou seja, é para ferrar mesmo. Já ferrou a lei, já ferrou os veteranos e aí ele quer que ferre mais um pouquinho. Né? Fazer isso em 20 dias e tal. E ele diz aqui que o pagamento das parcelas atrasadas fica postergado depois de trânsito julgado, com correções e tal. Ou seja, talvez até não saísse no prejuízo, mas ele quer isso aí, que volte a pagar o tempo de serviço, mas não pode pagar cumulativamente porque o militar é veterano. Só poderia acontecer isso se fosse ativa. Tá? E ainda mandou intimar o Ministério Público Federal da representação da ilegalidade cometida pela União. Ou seja, eu acho que viajou um pouco. Tá? Bom, para terminar aqui, já falei bastante, é bom saber que os processos estão em andamento. Tá? Eu estou vendo aqui também, tem uma matéria aqui, um artigo da Sociedade Militar, de sexta-feira também, sobre uma ação do Chacal. Não vou me aprofundar muito porque ainda não pesquisei as informações desse processo, mas o processo está aqui. Então vou deixar na descrição também esse artigo aqui, para quem quiser dar uma olhada, e depois a gente volta a falar do assunto. Mas voltando aqui ao processo que tem essa sentença, digamos assim, bastante peculiar, vamos ficar de olho para ver como é que vai desenrolar isso aí. Beleza, pessoal? Valeu!